Agora o nosso amigo convidado vai estar chegando aí, está chegando agora. Cheguei, cheguei. Rapaz, E aí? rapaz, eu pensei que você ia dar uma de Tim Maia hoje, viu? Ah, não. Aqui tá com problema de conexão. Ah, Eu tive de tirar do Wi-Fi e jogar no 4G do celular, ah, porque não entra. E aí, outro dia caiu no meio, mas já vi que é geral do horário, né? Essa concorrência das lives aí. é, também já tive esse tipo de problema. Mas, Eu já tive esse tipo de problema também. Aí por isso que eu mandei uma mensagem para você pelo WhatsApp. Aí eu digo, será que bateu? não é engraçado que quando entra aqui, Hum, aí vai aparecer, Ricardo Ismael entrou um vídeo, não sei quem entrou uma live, não sei o quê. Aí fica aparecendo outras coisas ao mesmo tempo. hum, E outro dia eu fiz uma live com um amigo e eu combinei, foi até Amazônia, não deu problema não, mas no início eu combinei off com ele. hum. Se um caísse, o outro tocava, porque Ah, é. estava muito ruim, mas Não, eu já ia fazer. não dá para Eu já ia fazer não dá para confiar, meu amigo, não dá isso. para confiar totalmente, porque aí a concorrência que é grande, é engarrafamento de lives. É. Olha, quem entrou aqui, a nossa amiga. Olha, É, Lili, Lili. Lili, Lili apareceu aí, ó. Lili, Lili, possamos ver esses dois, nossa colega lá da pós, nossa eterna colega, né? Nossa eterna colega. queridíssima colega. Pois é, Gardão, que Isso, não prazer vai grande, esquecer. rapaz, estarmos aqui de volta, né? Porque hoje é o Barco 2 Eu aí. estou com o livro aqui, ó. Você está com o seu aí, eu estou aqui com o meu aqui. Mas a gente já teve o um, já teve o um, né? Que foi no dia 20 de julho, a gente fez o primeiro barco o primeiro barco navegando em tempos digitais e hoje vamos dar seguimento, né? Então vamos bater esse papo aqui agora. O Zélia está entrando aqui também. Eu gosto sempre de fazer uma saudação a quem chega aqui com a gente. Vamos ver aqui Eu também gosto. quem é que já está por aqui. Rita Mesquita, Liliane, a nossa amiga lembrada e citada aqui há pouco. Viana, Carminha Viana, acenou. Ai, Thaís, minha amiga, minha seguidora. Jonaldo, MAFA Leite entrou, Thaís Nogueira, Sérgio, Thaís, Sérgio Steiner, né? Então sejam todos bem-vindos, boa noite a todos. Passado o susto, né? Porque isso é sempre um susto, né? Será que, cara, eu já é, vi várias, já aconteceu é, comigo, já vi acontecer com outros também, né? Porque você fica na expectativa de entrar e aí tem que fazer esse retorno para confirmar. Mas felizmente estamos aqui juntos de novo. E assim, o tema, né, é o Barco 2. Por que 2? Porque a gente fez o anterior, como eu disse, dia 20 de julho, navegando em tempos digitais. É, fazer como programa, mas assim, no programa anterior, né, volta é. aquela, né, dá um pouco daquelas cenas do capítulo anterior. No programa anterior, a gente acabou conversando muito sobre o pré-lançamento do livro, né? Como nos encontramos, nos conhecemos na faculdade, as relações de amizade, as relações de família, tudo, enfim. E acabamos pensando um pouco também pelos caminhos paralelos nossos, né? Os meus de poesia, os seus na área da psicoterapia, de tudo, enfim, né? Que andamos fazendo na nossa carreira. Então, hoje, aí ficou aquele gosto quero mais e a necessidade da gente aprofundar um pouco os temas, que foi algo, como eu lhe disse, que me surpreendeu, assim, quando eu retomei a olhar os artigos e os temas, que os temas do nosso livro são gestão corporativa, carreira e qualidade de vida. 16 anos depois, esses três blocos continuam com validade, né? Com certificado de validade. Você concorda? Concordo, inclusive, cada dia mais fortes, né, essa divisão, e que resume tudo, vida e carreira. Então, vida estaria em qualidade de vida. Carreira, a gente abriu duas pontas, que é super hoje
foi muito vanguarda há 16 anos atrás. E hoje a gente vê as pessoas trabalhando no aquário e no mar, aquilo que a gente fala. Você fala e eu falo. Aquário é carreira, ou é gestão corporativa, que é uma coisa de emprego, e carreira, que a gente pensava que era uma coisa que a gente já desenhava esse mundo dos profissionais liberais, do pessoal da viração. Isso. Então, ficou bacana, ficou três pernas, que no fundo são duas, vida e carreira. Exatamente. Ficou muito legal. Seu pai só fez afunilar isso cada vez mais. Né? Exatamente. E aí, assim, como você me fez as provocações no anterior, quem vai fazer as provocações hoje sou eu aqui. O que é que, do seu ponto de vista, mudou de 16 anos para cá em relação, vamos por blocos, na gestão corporativa, qual é o seu olhar? E aí a gente troca um pouco a figurinha de cada um desses blocos. Na gestão corporativa, primeiro que o emprego, cada vez, a gente falava assim, eu lembro que nessa época, início dos anos 2000, a gente falava o fim dos empregos. E hoje a gente vê o fim dos empregos. Lá era uma previsão. Ainda os empregos vão acabar. O povo olhava assim, rapaz, vai agorar o diabo, não meu emprego. E hoje você vê na prática, o emprego acabou. Ou seja, poucos empregos. As pessoas, eu cheguei a ter turma de faculdade de dar palestra de graduação, 40 pessoas, ninguém tinha emprego. E as pessoas precisavam sobreviver. Então a gente falava muito disso. Eu lembro que você botou, de todas, eu gostaria também de destacar uma aqui, o celular e as pipocas. Então a gente faz aquela história divertida da moça que atendia a mãe Vera, que atendia em São Lázaro com a pipoca e o celular tocava e ela ficava ali dando banho de pipoca e atendendo. Você vê que na época o celular já concorria até com coisas religiosas. E o celular era só para atender. Hoje você vê que quase raramente toca, né? Hoje é mais assim, você falando, né, através de meios digitais, do WhatsApp, e fazendo tudo nele, né? Ele foi comendo tudo, as redes sociais que chegaram. Então, eu acho que eu diria o seguinte, tudo a gente tocou nesse bloco, mas tudo foi aprofundado, não desmentiu, mas ampliou o que a gente falou aqui, entendeu? Na realidade, assim, eu vejo que do ponto de vista da gestão corporativa, o que a gente percebeu, pelo menos aqui na Bahia, muito, foi assim uma descentralização, né? Porque antes, quando nessa época, 2000, eu já tinha saído do polo, mas até 2000, início de 2000, final de 2000, eu ainda estava lá no polo. Havia uma concentração da gestão aqui dentro de Salvador, né? Dentro de Salvador, polo petroquímico e tal, havia uma gestão. De lá para cá, o que a gente percebe é que houve uma descentralização muito grande da gestão, né? A gestão deixou de ser pesada, toda concentrada aqui, e muito antes até mesmo da tecnologia vir com essa velocidade toda que veio, já houve uma movimentação de saída de muita coisa aqui. Você percebe isso também dentro das suas incursões? Olha, eu fui em 95, você falou 2000, né? E o livro 2006. Em 95, eu tive meu último emprego, carteira assinada, na Tele Bahia, que não existe mais. Depois virou Telemar, virou Oi. Então, 25 anos no mar. Você ficou... Eu lembro que eu lhe atendi como do mar, como prestador de serviço. Você ainda gestou corporativo. Eu lá no Polo. Né? No Polo. Você me contratou. Você era a empresa que me contratou e que me ajudou muito, porque eu já estava no mar, já estava no peixinho que tinha que conseguir a comida para... Já não estava mais dentro do aquário. Para falar desse... Eu acho que um dos primeiros lugares que eu fui até fazer trabalho foi com você, porque eu saí em 95, aquele deve ter sido 97, por aí, 97, né? 98, eu acho, sim. Eu estava bem verdinho. Mas você já falava do tema EUSA, né? Eu falava no tema EUSA, que era uma coisa muito também de vanguarda, né?
Eu já falava disso. Eu falava de um, e eu estou vendo aqui que eu escrevi, depois você fala dos seus, você está com o livro aí, né? Eu escrevi uma coisa que era Garrincha, o marketing e o Ah, RH. o quê? Então, Garrincha, o marketing e o RH. Garrincha. Já pensando nisso, olha, a gente está falando coisas que na prática, porque havia uma... Envelheceu muito rápido, né? As estruturas corporativas tradicionais, o emprego, a coisa do chefe. Então, tudo isso foi muito... É como se fosse no ritmo e despencou E muito rápido. despencou muito bom, né? E eu acho que vem despencando, e por isso que as pessoas elas se sentem tão perdidas. Porque, repare, a gente fala de coisa, você lá no polo me recebendo, um gerente, tinha a sua sala, e tinha uma secretária, que, olha, eu quero falar com o doutor Amorim, aí a secretária, não, peraí, doutor Amorim, professor Garrido aqui, aí... Repare que é um negócio hoje ridículo a gente pensar isso. E a gente está falando de 20 anos. Eu nunca me esqueço de todas as coisas extraordinárias que eu vi o professor Marins falando na vida. Eu contratei muito ele para a Telebahia, que eu era o RH. Ele sempre dizia isso, que o homem e a mulher no século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, nascia e morria sem ver muita coisa. Porque as coisas passavam de 100 anos para ter algum tipo de mudança. E a gente está falando uma coisa de 20 anos que é risível hoje. 16 anos. Então, a gente não pode perder de vista isso, e o emocional das pessoas, como é que... Não, na verdade... Porque de uma hora para outra você estava ali no polo, na sala com a secretária, carro da empresa, eu na Telebahia com milhões de coisas, e de uma hora para outra sumiu tudo, e a gente foi agora. E você sabe, a gente tem amigos comuns que piraram, né? De não saber administrar essa perda desse formato de poder. Havia um formato de poder ali, né? Você não acha, não? É o que eu chamava do... Eu já lá no Polo, eu me lembro que eu falava, depois que eu saí, até escrevi um artigo, convivendo sem o sobrenome jurídico, né? Porque ainda tem esse detalhe, né? Era um orgulho dizer, você é Garrido da Telebahia, eu era Amorim da Siquini. Então, um sobrenome atrelado àquilo, algo que você não tem domínio nenhum sobre ele, controle nenhum sobre ele. E como eu disse outro dia, desapegue dele antes que ele largue você, né? Porque cada vez mais você tem que trabalhar esse desapego mesmo. Aliás, as gerações que estão chegando já estão chegando com outro olhar. Porque isso Quem sofre mais é quem está no meio do caminho, né? Quem não pegou e não vai pegar não sofre, quem chega não sofre, quem está no meio do caminho. Agora, seu amigo, nosso amigo comum, Sérgio Almeida, que é seu colega no... Pode até falar um pouco desse projeto seu, que é lindo, né? O que ocorrer, né? O que ocorrer. E eu sempre que encontro o Sérgio, rapaz, não tem jeito, eu tenho que me lembrar disso. E quando eu saí da Telebahia, que eu ligava por lugares, as pessoas diziam assim, que eu dizia Garrido. E Garrido de onde? Porque essa pergunta me irritava, né? Eu tinha que ser de algum lugar. E na época da Telebahia, que eu dizia Telebahia, Telebahia, e todo mundo queria atender. A Telebahia era poderosa. E aí, quando eu dizia assim, que Garrido de onde, eu desligava, batia o telefone na cara para inventar a desculpa, a mentira que eu ia dizer. Porque se eu dissesse Garrido de casa, de pijama, ninguém ia dar bola. E aí eu lembro que um dia eu cheguei na sala de Sérgio e tinha Seta. Lembra essa empresa? Seta. Curso, Seta Treinamento, né? E eu disse assim, Sérgio, me dê um emprego. Ele, não, não posso. Não, rapaz, não quero salário, eu quero um cartão dizendo que sou da Seta. Eu só quero dizer que sou de algum lugar. Aí, me dá um endereço, me dá um cartão, não preciso me pagar nada. Aí a gente ri muito disso hoje, que ele fez. Aí um dia ele me chamou, esse cartão está aqui. Aí eu ligava para o lugar da Seta. Aí eu tinha que ser de algum lugar. Não, é ridículo hoje, né? Você pensar Você isso. falou de Sérgio. O Sérgio foi, inclusive, onde a gente lançou o livro, pela Casa da Qualidade, né? Que aí ele tinha o livro, ele tinha a editora Casa da Qualidade, foi por onde a gente lançou. Não, mas essa história do sobrenome, eu tenho uma história que eu gosto muito de contar. O meu querido amigo, e um amigo irmão, assim como você, Garcia, que nos deixou no ano passado. Saudosa memória, né? Minha sogra conheceu ele, Garcia, da área de turismo. Né? JJ Garcia, grande. Trabalhou comigo, ela está dizendo aqui, trabalhou com ela, onde já?
Ainda a MDM. MDM, Jacarandá, tá vendo? Então ela vai poder ouvir Ela está assistindo online essa aqui. história é maravilhosa, porque eu já fora, já no polo, já tinha saído do polo, eu liguei para a MDM, onde ela citou, para falar com o Garcia. E tinha pouco tempo que eu tinha saído de lá do polo da Siquini, e aí a secretária fez a indefectível pergunta que você colocou. Eu gostaria de falar com o senhor Garcia. Ela disse: quem quer falar com o senhor Garcia? Eu disse: Amorim. E ela me disse: Amorim de onde? Eu falei: da minha casa. E quando eu falei da minha casa, parece que desprogramou ela, porque ela não sabia se ela dizia, porque ela ficou em silêncio, né? Ficamos os dois em silêncio, assim, ela não sabia o que é que ela Não falou. está preparado para essa resposta tão É sincera, né? da minha casa mesmo. Aí quando eu vi que ela não falava nada, aí eu falei: não, é que eu sou amigo dele. Eu estou em casa, mas eu sou é de casa mesmo, é que eu sou amigo dele. Aí ela deu risada, passou para ele. E isso eu achei tão demais que eu coloquei no livro Construindo Pontes, os Passos do Aquário para o Oceano. Eu conto essa história no livro, porque é inusitado, né? Você desprogramou, eu senti desprogramado. Tem algumas coisas no mundo corporativo, ainda a gente ainda está nesse bloco, que eu acho que merecem ser desconstruídas mesmo. Outra é aquela que eu também já fiz uma provocação no artigo: algo mais, você liga para a empresa, pede para resolver um problema para você, ele não resolve e no final ele lhe pergunta: o senhor deseja algo mais? Né? Então eu uma vez disse isso: eu gostaria, eu desejo sim. E a moça disse: o que que o senhor... Pois não, pode dizer. Eu falei: eu desejo que você não termine com aquela frase: a empresa tal agradece a sua ligação. E aí ela também desprogramou do outro lado, né? Porque não sabia o que é que ela ia dizer. Tá no cartel terminar respondendo isto. E você está xingando a mulher lhe xingando, e depois ela diz um negócio totalmente descasado, né? Exatamente. Mas Elinho, tem um artigo seu que eu adoro aqui, que eu fui ver o bloco, é esse bloco: Sua Excelência, o Sistema. E isso aí é o típico que a gente está falando desde o início, falou de tarde quando a gente se ligou. Porque o sistema continua levando a culpa de tudo cada vez mais, né? Tudo. E é uma delícia, porque o cara vai dar uma coisa errada, não, foi o O sistema sistema. caiu. Você- o sistema caiu, aí o cara chega: não, e aí? Você vai poder emprestar esse dinheiro ao banco? Não, mas eu queria, mas o sistema não aprovou. Então, esse negócio desse sistema, fila da mãe, né? Você não Sua acha, não? Excelência, o sistema, por isso que eu escrevi Sua Excelência, o sistema. Esse negócio do sistema chegou a tal ponto que uma vez, quando eu me mobilizei para escrever isso, me lembro como hoje, foi lá em Camaçari, tinha uma oficina lá, que o cara me atendia muito bem. Até uma vez ele me prestou um carro, que eu tive até um jantar, fui jantar com você, que eu cheguei com o carro, lembra disso? Um carro grande, meu carro estava na oficina. Aí, mas esse rapaz, ele era o dono do negócio. E aí eu falei para ele: poxa, chamava o Wilson: poxa, Wilson, mas não dá para dar um desconto, melhorar isso aí não? Ele: rapaz, por mim até eu fazia, mas o sistema não permite. Aí eu falei: não, eu vou escrever um negócio sobre isso. A excelência é o sistema, porque o cara é o dono do negócio. Uma oficina que não era tão grande assim, mas ele me disse que não podia fazer porque o sistema não permitia. Eu falei: é uma excelência, o sistema é uma excelência, né? Você liga e diz assim: Agora, eu fecharia esse bloco para a gente falar dos outros, se você me permite, mas eu queria encerrar com uma homenagem a mentor, à vontade. seu pai querido. Porque seu pai foi gerente de banco, né? Banco Real. E um dia ele me contou isso, que quando chegava alguém para pegar um empréstimo, ele liberava a zorra do empréstimo. E um filho dele, né? Um puta cara de banco e tal. E aí, às vezes, o cara estava até empipinado, mas ele tinha consciência, uma mulher ou ele, e ele emprestava e o negócio que o cara pagava, ele estava certo, era um feeling. E que ele me disse que gerente de banco, naquela época que ele comentou isso comigo, até em sua casa, que era tipo marionete, porque o cara não tinha... Se você for lá, meu amigo, eu não consigo lhe emprestar R$ 500, porque o sistema não deixa. Ele me falou isso, me relatou isso. Ele disse: quando eu era gerente, ele falava muito isso: quando eu era gerente de banco, o gerente decidia. Hoje quem decide é o sistema. Ele aperta o botão e o botão é que decide. E é verdade mesmo.
E é verdade mesmo, é verdade mesmo. Isso é um negócio que mudou absurdamente, como muita coisa mudou, né? A gente começou falando da descentralização da gestão corporativa, né? Aqui em termos de poder, aqui na Bahia, né? Nem em Salvador, na Bahia, né? O poder mesmo, né? Foi descentralizado. Mas há uma descentralização de uma maneira geral, com a excelência sendo a tecnologia, né? A excelência agora é a tecnologia, né? Transferiu-se o poder de decisão para a tecnologia, né? Triste, É, né? Porque você perde, inclusive, o fator humano, né? claro, O detalhe, claro. né? Isso está invadindo até a medicina, viu, É, Daniel? Muitos médicos hoje estão faltando. O cara, ele aperta botões lá, ele não tem mais aquele olhar do médico de família. E todas as profissões, né? perfeito, Já sai lá mais ou menos pronto. perfeito. Então, cada vez vai robotizando. Mas a carreira, o que é que você vê de bom na Não, carreira? antes de você entrar falar sobre a carreira, eu queria eu queria pegar um gancho dessa questão aí que você falou, que eu acho extremamente grave e séria, com relação até à parte médica. Eu tive uma experiência muito significativa do ponto de vista de impacto negativo com isso. Quando você falou, lembrou, e agradeço às vezes ter lembrado do meu pai. Meu pai, quando no ano passado, ele faleceu esse ano, né, em janeiro, quando no ano passado ele teve uma perda da visão, ele teve um derrame, eu levei ele numa clínica. Nessa clínica, ele estava com 91 anos, o médico então fez os exames todos, né, no olho lá dele, e não deu uma palavra, não falou nada. Virou-se para o computador, levou uns 10 minutos preparando um monte de solicitações, e no final meu pai disse, mas ele pediu uma quantidade de exames absurdos sem dizer uma palavra. Aí meu pai disse, sim, mas se eu for, até eu fazer esses exames todos, ter esses resultados todos, é capaz de eu perder a visão. Aí ele disse, bom, mas aí o senhor decide. Um homem de 91 anos, sem a visão, e ele disse que ele decidiria. Eu perguntei, mas e qual é a probabilidade dele recuperar a visão? Ah, não sei, aí só depois dos exames, não sei, talvez uns 10%, não sei. Eu saí de lá, falei com meu pai, falei, amanhã a gente procura uma outra segunda opinião, vamos procurar uma outra clínica, e eu fiz questão de ligar para a clínica e dar um feedback para os gestores lá da clínica, porque eu disse a eles o seguinte: ele deve ser um excelente técnico, eu até acredito que seja, porque trabalha numa clínica desse tamanho. Mas eu acho que quando ele estava ali fazendo os exames, ele estava fazendo um exame no olho. Mas ele esqueceu que atrás do olho tem um ser humano. E tem um ser humano de Perfeito. 91 anos de idade passando por um processo desse, cheio de temor, de tudo, enfim. Então, para mim, eu acho que isso precisa ser revisto. Então, essa é uma questão Perfeito. que eu acho que não foi uma experiência única, que hoje, muitas vezes, você vai ao médico, ele leva mais tempo conversando com o sistema, com sua excelência, o sistema, o computador, do que com o ser humano que está ali de frente dele. Então, isso eu acho que vale para os médicos, vale para qualquer profissão, entendeu? Eu acho que Não, é claro. tecnologia é meio, não é fim. Da outra ponta está um ser humano. Outro dia eu fiz uma live com um pessoal de Brasília e uma participante, ela teve no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos. E surpreendentemente para a gente que está falando isso aqui, ela falou que lá eles não querem falar em tecnologia, eles querem falar em gente, porque a diferença vai ser sempre através das pessoas e não da máquina, né? Então, É. eles estão. Isso aí é muito triste, porque as pessoas, elas perdem na área de saúde, né? É, Em que você tem que ter o fator humano, e o tecnicismo toma conta, e as pessoas perdem isso, né? Perdem o acolher, perdem o fator emocional, e são robôs, isso. né? Você está sendo atendido por robô, num momento de fragilidade, isso é muito ridículo, né? E é muito comum É. isso. Aliás, Então, aliás, você não é um ser humano que está com o olho doente, é um olho doente como se fosse uma coisa à parte de tudo, de todos. justo, justo. E o cara só falta dizer no final da consulta, na próxima consulta, mande o É, olho, não venha não.
Não veja não, porque eu não quero lhe ver, eu quero ver só o olho. Se pudesse, Mas né? esse tipo de profissional deve estar uma maravilha, né? Porque ele olha pela câmera, não vê a pessoa, não recebe É, a não tem pessoa. contato, tá uma delícia, né? Agora, velhinho, engraçado que eu tinha escolhido aqui nesse bloco Carreira, o artigo talvez que eu gosto mais nesse livro nosso, um dos que eu gosto mais, Sim. e eu quero até, eu estou com essa série Lições de Vida, eu vou contar, rapaz, essa história na próxima. Vou até anotar aqui para contar. O livro me despertou isso, que são os pobres apaixonados. Uhum. E foi um dia que seu Hamilton saiu de casa para mais um dia de trabalho. Isso aí deu o Jornal Nacional. Uhum. Seu Hamilton era um tratorista Uhum. e trabalhava na prefeitura, Uhum. né? Derrubando terrenos. E aí, ele tinha isso e tal, era o trabalho dele, e aí foi para a Palestina, porque quando chegou lá, disseram, a ordem hoje é na Palestina derrubar uma casa. E aí, chegando lá, tinha a Dona Telma. Dona Telma, olha que história incrível, né? Ela acordou cedo, era dona de casa aplicada, precisava arrumar as coisas, providenciar o café, ir para o trabalho. Ela era merendeira de uma escola municipal no bairro, lá na Palestina. E quando chegou, que as crianças estavam com fome, engraçado, a profissão linda, merendeira da escola, É. né? E aí, dona Thelma, quando pensou, ela tinha perdido a casa na justiça. E aí, quando ela saiu para trabalhar, quem vai chegando? O seu Hamilton contratou para derrubar a casa de Dona Thelma. Olha que história incrível. Pense no médico, que não é médico, né? Toda profissão tem esses boçais, tem esses frios, né? E pense em seu, coitado de seu Hamilton, em cima de um trator, É. né? Aí chegou o oficial de justiça, a polícia militar, o proprietário, o suposto proprietário e o povo, aí virou aquele cinema, né? E aí tudo pronto para o início do espetáculo, que era derrubar a casa de Dona Thelma. Uhum. E Dona Thelma perdeu a cerimônia e começou a gritar Uhum. para ele não derrubar. Uhum. Não derrube, não derrube, você é um dos nossos, não derrube. Aqueles gritos chegaram até seu Hamilton, simples figurante no seu mecânico e coadjuvante papel de carrasco da situação, porque aquilo ele ia passar o trator e subir, né? É. É um dedo mecânico. O oficial de justiça o ameaçou com pompa, aproveitando os holofotes da TV e de jornais que tinham chegado. Declarou preso em nome da justiça, quer dizer, se ele não derrubasse a casa, ele seria preso. E tudo dentro da lei, dentro do sistema. Aí olha que louco. O soldado disse que ele endurecesse o coração e que ele estava ali para cumprir aquela ordem judicial e não para julgar nada, né? Era preciso cumprir a ordem, por mais humana e desumana e idiota que lhe parecesse. Aos coadjuvantes não cabe pensar nem usar senso crítico, e sim ao executar roboticamente o determinado. Rapaz, eu lembro dessa cena como se fosse hoje. Ele foi 3 vezes. Quando ele chegava, ele voltava. Ele ia, voltava. Ele ia, voltava. Sem coragem. Olha que coisa. Sem coragem. E o povo gritando. E o cara ameaçando prender ele quando ele descesse do trator. Isso foi E aí, notícia em Salvador mesmo. no Jornal Nacional. Isso foi para o Jornal É. Nacional. E o engraçado é que ele não era um rebelde, um revolucionário. Olha que interessante. Ele não era revolucionário, não era herói, não era porra nenhuma. Ele só não queria. E aí, sua alma implorava que não. Aí que eu. Olha a novela, olha como o livro é um negócio extraordinário, como deixa. Então, no dia que Tarcísio Meira deu show interpretando um vampiro moribundo, que é a novela Mulheres Apaixonadas, Uhum. seu Hamilton roubou a cena, porque ele desceu do trator, virou herói do povo, como Gandhi, e ele disse: não consigo, me prendam, não consigo derrubar a casa. Fantástico, né? Fantástico, que isso é isso que eu acho lindo no livro, fora qualquer coisa, é você eternizar uma coisa dessa, é você deixar É. uma cena de 2006, É. né? Que foi 2005, 2006, era fazendo o livro e surgiu esse É. presente.
Então, eu queria muito ouvir sua opinião, mas eu queria sim, velho, dizer o seguinte, que bom que tudo veio, o sistema se sofisticou, né? Mas a humanidade, o que a Mary Ferguson chama a humanidade compartilhada, que é a coisa mais bonita, isso não cai de moda, Ah, não perde. exatamente. Eu até outro dia, recentemente, até eu fiz um card sobre isso, dizendo isso, que antes da pandemia, durante a pandemia e mesmo depois, o ser humano continuará sendo a bola da vez. Porque eu parto de um raciocínio lógico. Eu tenho uma formação inicial muito lógica em economia. Eu parto de um raciocínio. Aliás, o cara que criou a economia, Dr. Quesney, era um médico, né? Ele pensou exatamente a partir do corpo humano, né? E eu coloco isso do ponto de vista de uma lógica. Tudo que é feito, tudo, qualquer coisa que se faz, o celular que você está aí, o que eu estou aqui na mão, o copo, a caneta, tudo que é produzido porque tem um outro ser humano na outra ponta, não é? Então, por mais que você Isso. pense nas coisas do ponto de vista sistêmico, você vai estar fazendo para atender outro ser humano. E aí é onde é que entra a relação, a construção da relação, onde é que entra o cuidar do outro. Infelizmente, ainda eu acho que estamos engateando nisso, né? Porque você vê ainda, num momento desse, passando por um momento triste do ponto de vista de perdas, de tudo, enfim, a gente ouve nos jornais ouvir-se falar em superfaturamento de respirador, em corrupção em hospitais e tudo, enfim. Então, acho que a gente está engateando ainda como seres humanos, mas com certeza o processo é evolutivo. Eu acho que em algum momento, minha esperança é que a geração de meu neto alcance, né, relações. É E eu acho que o verdade. papel nosso é exatamente construir, né, ao invés de lamentar, é continuar jogando as sementes, né, como o seu Hamilton aí que você falou, 16 anos atrás. E é na espiral, né, que a gente vai evoluindo, cai e volta, Isso, e sempre seguindo em frente. é isso mesmo. Eu acho que seu Hamilton está muito contemporâneo, a necessidade da gente reagir um pouco, trazendo humanidade nesse mundo tão sistemático e tão frio, né? Uhum. Dizer, olha, peraí, vamos fazer diferente um pouco, vamos fazer... Porque às vezes está tudo certo e está tudo errado, e às vezes está tudo errado e está tudo certo, É, né? isso. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Eu fui entrando aqui também em qualidade de vida, quando você quiser, mas eu fui num posto de saúde dar uma palestra, eu contei isso outro dia em algum lugar, e eu vi um velhinho humilde, muito humilde. Ele estava sentado, né? Porque seu pai ainda teve o conforto de ter um plano de saúde, de ter você acompanhado, mas ele estava numa UPA da vida, velhinho, e ele sentado. E quando eu olhava, ele estava com muita dor. E quando eu olhava para ele, você vê, é um estágio interessante do ser humano, com vergonha de sentir dor. Porque eu mesmo, se tiver com dor, eu berro, eu falo alguma coisa, mas ele, coitado, tão humilhado pela vida, que ele estava com vergonha de sentir dor. Ele fazia aquela cara assim, contraía, quando eu olhava, ele fingia que... Ele se sentia observado, né? E as pessoas passavam por lá, passavam por ele, por cá, por lá, e tinha uma ficha aqui. Ou seja, ninguém tratou ele mal, não é crítica, nada, mas, de repente, essa burocracia protege tanto essas coisas e ninguém fez nada errado, mas o cara não estava, na prática, estava tudo certo, mas estava tudo errado pro cara, né? E aí chegou uma senhorinha, eu entendi que era a mulher dele, a velhinha, com um copo de água. Ela se bateu lá para cá e alguém resolveu dar esse copo de água. E ela chegou junto dele, deu essa água e e coçou assim a cabecinha dele, né? E aí eu me lembrei de Sádia, que disse que o agrado é que cura, né? E aí ele deu assim aquela relaxada. Mas o que eu ia dizer era o seguinte, as pessoas entendendo assim,
todo mundo é o amor de alguém. Entende, velho? Então, se as pessoas entendessem que era o pai que estivesse ali, que era a mãe que estivesse ali. Então, eu acho que a burocracia, ela faz com que essas coisas que você faça o errado e é como esse médico, atendeu mal, mas se você for fazer uma auditoria, está dentro de tudo que o cara tinha que fazer mesmo, entendeu? Essa é que é a questão, é que protege isso, né? A coisa foi tão, esse sistema foi tão maquiavelicamente inteligente que até ele faz com que você não consiga nem reclamar de uma coisa que parece que está certo, no fundo está errada. Você entende isso? Claro, e o sistema é muito mecanicista. Na verdade, quando você pega, por exemplo, um gestor que se desenvolve muito bem tecnicamente e coloca ele numa posição. Não, ele não é um gestor ainda, ele é um técnico que se desenvolve muito bem e coloca ele para ser um gestor, ser um líder, o que for, ele, toda a parte técnica vai carecer de agora de um outro tipo de competência, né? Uma competência do ponto de vista relacional. E aí que muitas vezes as empresas perdem o técnico e não fica com o líder, e não ganha o líder. Por quê? Porque tem que tirar da função, porque ele faz tanta confusão, ele cria tanto problema com a equipe, principalmente internamente, ou às vezes até com um cliente, que se for pegar o manual, ele está seguindo tudo que ele fazia tecnicamente, mas só que agora tem uma relação que ele precisa trabalhar, que ele precisa construir, né? Dentro desse bloco da gestão de carreira, que você falou muito bem do caso do seu Hamilton, eu gostaria de trazer um artigo que eu escrevi sobre a escolha da profissão e da qualificação, porque Que você é craque nisso. esse é um ponto que eu acho que a gente ainda tem muito a rever alguns conceitos dentro do modelo educacional. Eu sou um quanto mais crítico do modelo educacional. Até eu já contei isso em outro momento, que eu fiz algumas palestras pela Rui Barbosa para colégios que eles tinham como parceiros pelo Nordeste. E eu gostava de fazer as palestras com uma camisa que tinha uma frase assim: eu não mato aula, a aula é que me mata. Os alunos adoravam quando eu chegava com essa camisa e era uma forma de provocar exatamente o modelo, porque o modelo me disse uma vez aqui, também nosso querido amigo que também nos deixou muito recentemente, Jorge Portugal, meu vizinho e um amigo muito querido, Jorge me dizia, quando eu conversava com o Jorge sobre esse tema, ele dizia, Amorim é uma máquina de triturar estudante. Aí ele dizia, quando eu fazia cursinho, dava cursinho, muitas vezes eu via o aluno, que foi meu aluno no cursinho, passar e depois voltar para o cursinho porque não se identificou com a faculdade que ele passou. Então, olha que perda de tempo, que perda de dinheiro, que perda de produtividade, de tudo, enfim, né? Por conta exatamente do modelo que não ajuda nesse processo de escolha da profissão e da qualificação, identificando os talentos, quais são os seus talentos, identificando o que é que você gosta. Então, muitas vezes, esse é um grave problema dentro das organizações. A empresa tem um profissional que ela precisa treinar, você sabe muito bem disso, você trabalhou tanto tempo com essa área, dentro da Telebahia mesmo, como você citou, ela precisa treinar, qualificar alguém que está no lugar errado. Ela gasta o dinheiro, ele gasta o tempo e todos estão infelizes. Então é um negócio que realmente não faz sentido. E isso não adianta olhar do ponto de vista de dentro da empresa, tem que olhar lá atrás, tem que cuidar das gerações que estão chegando para não repetir o padrão, não repetir o modelo. Então, nessa questão da gestão da carreira, para mim, ela tem que ser vista um pouco mais atrás, voltar um pouquinho, nós que somos da geração da fita, né? Eu alugava a fita para assistir no final de semana, a gente tem que voltar a fita um pouquinho. VHS. Hã? VHS, voltar. Né? Então, nesse bloco aqui, eu gostaria de destacar esse ponto.
Você tem um outro tema aqui também que eu acho bem interessante quando você já falava também, Lara, de que lado do balcão você está? É mesmo. Já falava que é a pergunta que eu remodelei, que é assim: você gostaria de ser atendido por Vai. você? Você gostaria de ser consultado por você, ou ir para uma UPA e ser atendido por você? Porque as pessoas não fazem esse princípio empático, né, de se colocar no lugar da pessoa que está do outro lado da, do balcão. E o que eu acho que também, Velhinho, o que eu acho que casa tudo, e você fala muito disso, eu sempre gosto quando você fala disso, nós somos um sistema de ilusão, né? Então a gente adora iludir e ser iludido. Então, nessa grande ilusão, e que as coisas vêm para o faz de conta, né? O mundo de faz. Então você vê que numa questão dessa, o cara, o profissional acha que ele é o máximo, ou a empresa acha que está tudo bem, tá tudo e no fundo é um grande teatro tudo isso, né? Você sai todo mundo feliz e ninguém pergunta lá, quer dizer, o cara foi para o cara oficial de justiça foi, o guarda foi, quer dizer, todo mundo vai, mas ninguém sabe como todo mundo cumpre uma ordem que ninguém sabe por que existe aquela ordem, nem ninguém. Aí tá tudo fora de ordem, né? Eu acho que Raul Seixas é o único cara que chegou nisso aí. Você me lembrou agora uma experiência que eu tive quando eu estava já mais para o final, né, da minha passagem lá no Polo. Eu fiquei 22 anos lá, sendo 14 no financeiro e 8 como RH. Aí, numa delas eu levei Saja e numa outra eu levei Regina, nossa amiga Regina Soares, médica. Eu me lembro que Regininha, na vez de Regina, teve uma passagem impagável. Regina fez uma palestra e todo mundo adorou, né? Tava lá, todos os diretores, né, estavam presentes. Eles estavam indo, na realidade, na de Saja também foram. Depois até contar uma da passagem. Vou contar duas passagens, a de Regina e a de Saja. Na passagem de Regina aconteceu o negócio seguinte: eles gostaram muito da palestra, e aí no final, eu, para encerrar a palestra, falei, e eu sempre fui muito assim de falar o que vinha, né? Não ficava censurando muito, não, porque aí perde a graça. Aí eu falei assim, ó, foi muito bom, né, ter trazido a doutora Regina, trazer um pouco dessa experiência e também um olhar de fora, porque na realidade, aqui esse modelo nosso aqui é meio que uma colônia regenerativa de trabalho forçado, porque a gente entra às 7h30 e só sai às 17h08. Só pode ser liberado às 17h08. Rapaz, não teve que não der risada. Até os diretores deram risada também. E a Regina disse: Murilo, você é louco, como é que você fala isso na frente daqueles homens? Eu digo: mas não é, a realidade é essa, é parecido com uma colônia regenerativa de trabalho forçado. Você entra, só pode. só faltava ter a torneireira eletrônica, Você né? só pode sair às 5h08. E outra impagável foi a de Saja. Saja foi fazer a palestra dele, e ele, daquele jeito naturalíssimo, né? Ele não fez a palestra em pé, ele fez a palestra sentado na mesa. Ele sentou na mesa e fez a palestra sentado na mesa, né? E os diretores lá na frente e tal. Aí, quando acabou, ficamos batendo aquele papo e tal. Aí Saja olhou para o relógio e falou assim: ó, meninos, deixa eu ir, viu? Que vocês estão com a vida ganha. Aí eu levei ele até minha sala para acertar as coisas lá, bater um papo e tal com ele. Eu não esqueço daquele falou. Quando eu vejo hoje na Globo, não sei se ainda tem esse programa que chama Sessão da Tarde. Saja falou, Ah, tem. Saja falou assim para mim: Amorim, você sabe, eu hoje em dia só marco alguma coisa depois que eu vejo o que é que vai passar na sessão da tarde, porque eu adoro a sessão da tarde. Não, e eu fui com o Frade, eu contei isso em loco, com a presença dele na cultura, que eu fui com Saja, no, naquele hotel que tem depois de Praia do Forte, chique, ele achou cafona, para lá para os caras do mercado financeiro, e Saja chocou, porque ele perguntava, né, se os caras trabalhavam 2 turnos. Os caras trabalham 4 turnos, né? Ele disse: eu não tenho tempo de trabalhar, porque pô, trabalhar um turno já é um crime.
Aí perguntou se tinha alguém ali que tinha mais de uma coisa, porque segundo o Gandhi, se o cara tivesse duas coisas, era um ladrão. Aí eu lembro de um que estava do meu lado que ele disse assim, porra, eu tenho 10 apartamentos, eu sou o quê? Esse cara tá me esculhambando. E no fundo, daquele jeito dele, ele tem uma grande lição nos caras. Não que ninguém fosse jogar fora o que tinha, nada disso. Mas ele quis dizer aos caras que, além daquilo tudo, existia um mundo lá do outro lado do muro, e não era uma coisa ou outra, era uma coisa e outra, É. né? Então, eu acho que esse mundo, ele. Eu estava achando aqui, engraçado, a gente nunca ensaia nada e dá tudo certo. Eu estava vendo aqui a letra de uma música de Raul, que eu estava selecionando para minha live terapia, que é Ouro de Ah, Tolo. hora de então. E que ele fala, né, que devia estar contente porque é um cidadão responsável, ganhava 4.000 cruzeiros por É, mês. Eu adoro essa parte aqui, meu pai teve um. E devia estar feliz porque conseguiu comprar um Corcel é, 73. é. E foi o ano da música, meu pai teve um Corcel, né? Corcel 73. E no fim ele disse que ele devia estar feliz e que ele ia para o zoológico e tal, e que ele estava achando aquilo um É. saco. Tudo aquilo era um saco porque ele achou o seguinte, que não queria morrer com a boca escancarada de dentes esperando a morte chegar. Né? Então, acho Isso tudo que isso. o sistema, o mundo, não é que a gente vá se rebelar com isso, mas se a gente também entrar de cabeça num negócio desse, você perde a sua alma, entendeu, velho? Você perde a sua humanidade. Eu acho que esse livro, ele teve um mérito muito grande. E foi um lançamento histórico, né? A gente conseguiu botar mais de 200 pessoas lá no restaurante, Foi. mas eu acho que ele teve, fizemos no Conar, né, lançamento, que era justamente provocar. É. Se eu estava me divertindo aqui com o Chu. A dor e a delícia de a praia. Tem um seu que eu adoro desse bloco Qualidade de Vida, que é a louca da casa. Até uso às vezes esse termo, que eu acho incrível esse termo, É. né? Então, eu acho que o livro, pelo menos, foi uma contribuição, aquilo que você falou, que não dá para ir contra, mas tem que deixar uma contribuição, tem que deixar uma provocação. Você não acha? Foi uma linda provocação na Não época, foi né? mesmo. Naquela época a gente não tinha internet, não tinha redes sociais, não tinha nada. A gente conseguiu botar mais de 200 WhatsApp, né? pessoas lá no. É Taqueda que chamava o restaurante, né? Taqueda, Taqueda, no no Costa Costa Azul. Azul. Mas só em Foi, japonês. foi, e foi realmente assim, muita gente, mas qualificado, um evento qualificado. E em relação aos temas, eu acho isso foi interessante, porque aqui tem 15 artigos de cada um, são 30 na realidade, né? E, e como é que eu ia dizer? Assim, eu fui escrevendo, eu escrevia, você escrevia, mas a gente não escreveu para fazer o livro. A gente um dia pensou em pegar os artigos, e aí na conversa lá com o Sérgio, depois eu queria até falar agora, você pediu, você lembrar para falar do que ocorreu. Sérgio, aí a gente articulou lá nesses blocos e conseguimos encaixar, que parece que foi uma coisa bem mágica, né? Hoje, olhando, e eu revi aqui alguns, inclusive, fiquei impressionado, primeiro com a ter trazido temas que continuam muito presentes 16 anos depois, atualizados e atuais. Atualizados, não, porque tem algumas coisas aqui do ponto de vista tecnológico que mudaram. Mas, assim, essa coisa que eu disse, A essência, né? O é isso conceito, que né? você acabou de trazer, né? Essa coisa da provocação, da independência para falar de uma maneira bem descontraída e buscando a profundidade, eu acho que aconteceu mesmo. Antes de voltar para o bloco pela qualidade de vida, eu queria falar exatamente do que ocorreu, que você lembrou com a presença de Sérgio. O que ocorreu foi uma brincadeira, surgiu, tem às vezes coisas que a gente curte fazer, surge normalmente, como dizia Eni, na criança sou livre, né? Eu, Livre, a criança criança livre. livre. Eu fiz um painel, foi o primeiro painel até, eu conversei até com você na época, que eu fiz pelo Instagram, é, com o Sérgio, com o João Bosco e com o Marcos Eusébio. João Bosco é um empresário, que é ministro da Macieira, Sérgio, consultor, escritor e professor. Eu também consultor e então, resolvemos. Marcos E Eugênio. Marcos, que é um médio de cura.
Tem trabalhos assim muito bacanas. Então, quando a gente estava fazendo a reunião prévia, parecia que a gente já vinha fazendo reuniões há tanto tempo que resolvemos, então, vamos dar uma sequência, vamos fazer mais um depois. E essa semana, na quarta-feira, já vai ter o episódio 9, que eu brinquei da temporada 1, para falar sempre de temas assim, fora do contexto. O último foi sobre morte. E falamos de uma maneira muito leve, de um tema que a gente é um dos únicos que a gente tem certeza na vida, né? E por que é que se fala? É um tabu, Por né? que é um tabu, né? Aliás, eu gosto muito, Gardão, que diz o seguinte: da hora que você nasce até a hora que você vai morrer, da hora que você morre, você só tem a obrigação de fazer duas coisas na vida. Olha que interessante. Do momento que você nasce até o momento que você vai morrer, só da obrigação mesmo, só duas. Uma, morrer, não tem jeito. E a outra, fazer escolhas. Né? A gente tem que fazer escolhas permanentemente, todo o tempo. Diariamente, né? Dando entrada, então, no tema da qualidade da vida, que eu não quero de jeito nenhum que essa live seja derrubada. Então, para a gente não. Estou olhando aí o Você entrou um horário. pouquinho depois, Fica né? com você. Qualidade de vida, o que é que você quer falar sobre esse tema? Olha, qualidade de vida, quando a gente falou nossa sublime porção, você já deu um xodó, aí eu já dava um spoiler de relacionamento, que eu vinha a, a me desenvolver um pouco mais nisso, né? Cuidar de casais, mas o que eu gostei foi o primeiro, a espiritualidade e o trabalho que é seu, né? E eu queria dizer uma coisa que, como você falou do ocorrer, eu acho interessante essas coisas. Eu acho que foi Paulo Manso Cabral, nosso amigo Paulo, que era presidente, diretor do Sebrae, que um dia eu fui lá conversar com ele sobre o livro, ele estava fazendo um prefácio, ele, Castilho, Altamiro, César Romero, Isaac e Pessoa, né? E aí Paulo Manso disse assim, quando ele leram primeiro para fazer, ele disse assim, mas rapaz, eu imaginando o número de reuniões que vocês tiveram para encadear esses artigos. E eu digo, olha, as reuniões que a gente teve era 1 hora para a gente conversar, que o livro era uma desculpa, era 5 minutos falando coisa e o resto bate-papo, né? Isso, mas não é possível, porque está tão bem casado. Então, eu quero dizer, e quero até, fechando minha parte, velho, tem uma energia aí, né? E as coisas fluem ou as coisas não fluem. Isso vale para um lançamento de um livro, um casamento, uma empresa, né? Então, tem algo aí que parece que vai tudo facilitar e tem algo que parece que vai atravancar. E eu acho que isso também foi uma coisa bonita, foi uma lição do livro. E eu vi isso muito nesses 14 anos, em relações pessoais e profissionais. Como as coisas podem ou não dar certo, que é um fluxo energético. Muito bom. Eu sei que você tem estudado muito isso, tem visto muito isso, não é verdade? Muito bom. Isso é perfeito, isso que você trouxe, porque na realidade eu diria que vale para todas as áreas que a gente permeou aqui, né? Está caindo na qualidade de vida, mas na realidade isso tem tudo a ver com o trabalho, tem tudo a ver com a carreira e tem tudo a ver com as relações, com a qualidade de vida. Isso que você trouxe aí agora, né? A energia, aquilo que não se pega, a espiritualidade, aquilo que vem antes da matéria, né? Quando você adoece num campo, já em outro nível está registrado alguma questão maior, né? Então, tudo é energia, na realidade é isso, tudo é energia. O que você vibra, o que você escolhe assistir, o que você lê, aquilo que você está colocando a sua atenção, tudo isso está... que você come, né? Está tudo ligado, está tudo interligado, né? Nós não somos... Isso é aquela coisa que é um absurdo, muitas vezes, dizer assim, como eu vi uma vez numa empresa, botar uma plaquinha lá dizendo assim, seus problemas deixe do lado de fora, na saída você pega de volta. Eu não acredito que eu estou vendo um negócio desse, porque nem a máquina faz isso, né? Se seu computador tiver com vírus, não dá para tirar ele da área de trabalho para você trabalhar, não. Você está lá, você tem que cuidar daquilo. Então, é a energia, é isso mesmo. Você falou você lembrou de um tema
do que sobre a louca da casa, que isso foi uma experiência interessante que eu tive. Uma vez eu estava viajando, fazendo um trabalho fora, e eu assisti uma entrevista do Frei Beto. Frei Beto falando que. Você fala isso no artigo. Você Eu fala isso no falo isso no artigo, artigo, né? é interessante. Frei Beto dizendo o seguinte: quando ele estava preso, ele foi preso, né? Na época da ditadura, ele disse que ele dava aulas na cadeia, mas aulas imaginárias. Ele imaginava uma turma e ele dava uma aula para aquela turma imaginária, porque ele dizia isso, e eu precisava ocupar a mente. Porque o que enlouquece não é a prisão, é a mente. Ele chama a mente de a louca da casa. Se você perceber, é mesmo, né? Capaz, a mente pode fazer qualquer coisa se você não tiver, se você deixar ela solta completamente, né? E ele fica ali pensando num monte de coisa, ele enlouquece ali. Ele chamou isso a louca da casa. É, Então, como. E o nosso amigo Lama Santen, que nós trouxemos duas vezes aqui na época da BRH, ele fala uma coisa interessante. Ele diz exatamente isso, que todo o ensinamento do Buda se resume em três coisas: fazer o bem, não criar sofrimento e dirigir a própria mente. Então, dirigir a própria mente é cuidar da louca da casa. Perdão, a é. conversa renderia aqui, eu estou sempre Vai, rende, emocionado. flui, é É, fluida. É uma conversa e sem fluida ensaiar nada, e como que foi ao volta vivo, no. como você falou, viu? E aí eu queria até dizer, agradecer todo mundo, Elinho. Tanta gente entrou aí, velhinho, que prestigiando a gente, Eliane, Elinho, Nori. A galera do grupo Jornada de Amor e Cura entrou. Uhum. Então, dizer assim que minha irmã Del, Nada, e dizer assim que se alguém quiser, porque me perguntaram isso, algum artigo do livro, o livro está esgotado, mas a gente pode mandar, eu mesmo particularmente posso mandar, tranquilo. porque eu acho que na conversa pode ter gerado. E eu adoro reler, porque é a parte da história da gente, É. né? Então, foi muito legal. Isso aqui não tem preço, é daqueles ativos Isso. imateriais que a gente mostra o E, neto, né? e sem nenhuma coisa, só tem um. Você também só tem um, né? Eu só tenho um que eu dei a Mila, quando conheci Mila, foi minha sorte. Fiz uma declaração de amor para ela aqui e ficou. Eu só tenho um também. Você coloca o livro aí, vamos tirar uma foto aí, que a gente. Vamos tirar a Tira aí foto. a foto de você aí. Você consegue tirar aí? Então, vou pedir a galera. Elinho, você que é bom de foto, bate aí. Pronto? Pronto. Então, valeu, Porque Gardão. tem um delay, né? Valeu, obrigado aí a todos que estiveram. Salve a live para ficar Isso, aí para a isso, galera. eu vou deixar aqui. Viu? Valeu. Um Beleza, abraço velho. grande, meu irmão. Tudo de bom. Fica Obrigado com aí mais uma vez pela companhia. Um abração, viu? fica com Você Deus. também. Tchau.